Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à introdução de testes unitários com JUnit. Como a gente viu no último vídeo, nós estamos aplicando o processo de TDD para implementar um algoritmo de MDC, seguindo as propriedades definidas aqui na página do Wikipedia, cujos links estão na descrição. No último vídeo nós iniciamos criando testes para essa propriedade número 1 e agora nós vamos avançar com os passos seguintes da implementação do algoritmo a partir da propriedade número 2, onde ela diz que todo número que for divisor comum de A e B também será um divisor do MDC de A e B. Então a gente precisa pensar em dois valores para o A e B. Vamos voltar no nosso projeto no NetBeans, escrever primeiro o teste para depois implementar essa propriedade. No último vídeo a gente criou uma classe de teste usando os recursos do NetBeans. Todas as classes de testes são criadas num diretório separado que a gente acessa aqui pelo NetBeans no Test Packages. Os pacotes de teste seguem a mesma estrutura dos pacotes de código-fonte. Então aqui no Source Packages a gente tem o código-fonte da nossa classe MathUtil e aqui no Test Packages a gente tem o MathUtilTest. Assim tem uma separação total entre o código e os testes. Então eu posso abrir a classe de teste por aqui, mas eu posso também fazer isso abrindo a classe com o nosso código, clicando com o botão direito, escolhendo a opção Navigate, Go to Test, como a gente fez para criar a nossa classe de teste. Então vamos lá, criar um novo teste. A gente já sabe que eu preciso da anotação @test. Os nossos métodos são void e eu vou chamar esse aqui de MDC P2, pelo menos por enquanto. Eu vou definir um valor para A, vou escolher para esse teste 16 e um valor para B eu vou escolher 8. O MDC de 16 e 8 é 8. E como diz a propriedade, se existe um número que eu consigo dividir A e B, eu também consigo dividir o MDC de A e B por esse número. Eu vou criar uma variável int divisor, vou escolher 4 e dê para dividir os dois números. E agora o que o teste precisa verificar é se o MDC de A e B é divisível por esse divisor. Eu vou colocar a variável obtido, que é sempre o resultado da chamada da função sendo testada. O máximo divisor comum entre 16 e 8 é 8. Esse teste ele é um pouco diferente dos anteriores, porque aqui eu não quero saber se o resultado esperado é igual a 8. Desse jeito a gente estaria criando um teste para a propriedade 1. O que eu preciso saber é se o resultado obtido é divisível por esse divisor 4. E é isso que diz a nossa propriedade. Você poderia pensar que existe uma asserção que verifica se um número é divisível pelo outro, mas essa asserção não existe. Como eu poderia escrever esse teste? Um número é divisível pelo outro quando o resto da divisão é igual a zero. De início, a gente pode utilizar o assert equals para isso. E nesse caso, o resultado esperado vai ser zero e a gente vai utilizar o resultado obtido para calcular o resto da divisão com o divisor. Então, o que esse assert está fazendo? Ele está verificando se o resto da divisão do resultado obtido por 4 é igual a zero. Vamos executar os nossos testes e aqui a gente vê que todos os testes passaram. Relembrando o ciclo do TDD, a gente escreve primeiro o teste para depois escrever o código. O código para esse teste não existe, a gente não escreveu ele ainda. Então, como que o teste pode ter passado? Quando isso acontece, a primeira coisa que você deve imaginar é que tem algo errado. Suspeite de qualquer teste que passa antes de você ter escrito o código para ele. E esse é um dos outros benefícios da abordagem Test First, utilizada pelo TDD, porque isso te levanta uma dúvida e faz com que você analise o código com cautela para verificar se realmente está tudo certo ou não. Neste caso, a primeira coisa a fazer é olhar o código e entender por que esse teste passou, lembrando dos valores que eu utilizei. Vamos lá na nossa classe. A primeira linha ele vai verificar se o B é maior do que zero. 8 é maior do que zero. O resto da divisão de A por B é igual a zero? Sim, 16 dividido por 8, o resto é zero. Então ele vai retornar B, que é 8. É isso que vai acontecer com o nosso código. E tá certo. Eu não escrevi um código para essa propriedade 2. O código da propriedade 1 já resolve o problema da propriedade 2. O código está certo, mas vamos verificar se o teste então está certo, para a gente confirmar que ele passou pelos motivos corretos. O MDC de 16 e 8 é 8, e eu preciso verificar se o resultado obtido é divisível por 4. O resto da divisão é igual ao resultado esperado, que é zero. Então, o nosso código está correto e o teste também. E aqui eu vou aproveitar a oportunidade para renomear esse nosso teste, chamando ele de teste MDC pares P2. Então, se eu escrevi o teste, o código já está pronto. A próxima etapa é a refatoração. Só que no nosso caso, eu não mexi no código e ele já tinha sido refatorado anteriormente. Não há o que melhorar aqui. Mas isso não quer dizer que você não possa refatorar o teste.
teste. O processo de refatoração se aplica dos dois lados. Como que a gente pode melhorar esse teste? Utilizando uma asserção específica. Eu já falei que não existe uma asserção para verificar resto. O que a gente fez foi escrever uma expressão dentro da nossa asserção e estamos verificando se o resultado dela é igual a zero. Qualquer asserção vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Quando existe uma asserção específica para a condição que você quer verificar, como foi o caso dos testes anteriores, a chamada do método assert não vai conter expressões, mas apenas variáveis. Aqui a gente teve que escrever uma expressão. E nesse caso eu posso simplificar essa asserção utilizando um assert true ou assert false, quando você quer verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. Só que você terá que escrever a condição. É diferente dos testes anteriores. A condição para esse nosso teste passar é que o valor obtido seja igual ao valor esperado. Mas eu de fato não escrevi a condição, eu não incluí o sinal de igual. O assert equals é que vai fazer isso para mim. No caso dessa nossa condição específica, como eu quero verificar se o resto da divisão do valor obtido por um determinado divisor é igual a zero, eu continuo querendo saber se uma condição é verdadeira. E para isso a gente vai substituir o assert equals por um assert true, onde eu passo apenas a condição que eu quero verificar, que é se o resto da divisão do valor obtido pelo divisor é igual a zero. E assim a gente elimina a variável esperada. Vamos rodar os testes, ele já salva automaticamente e verificar se continua passando. Então tudo continua funcionando como antes. Mas qual a diferença se o resultado é o mesmo? É só uma questão de clareza, de deixar clara qual é a intenção do nosso teste. Aquela variável esperada, ela pode levar um outro desenvolvedor a entender algo diferente. O que a gente esperava era que o resultado do MDC fosse zero, mas não é isso que o nosso teste está fazendo. Ele está verificando se o resto do valor obtido do MDC por um determinado divisor é igual a zero. Então, sempre que você tiver uma condição que não existe uma asserção específica para ela, você pode recorrer ao assert true ou assert false. E, obviamente, agora você pode criar testes para essa segunda propriedade com valores diferentes para ter uma garantia maior de que está tudo funcionando. Então, vamos para a propriedade número 3. Considerando que todos os números são fatores de zero, pois zero é igual a zero vezes a para qualquer a inteiro, então o MDC de a e zero é igual ao módulo de a. O módulo é o valor absoluto, sem sinal. Então, se o b for zero, o resultado tem que ser o valor absoluto de a. Vamos escrever o nosso primeiro teste para essa propriedade número 3. Eu vou chamar de teste MDC B0. Vamos declarar as nossas variáveis como de costume. E no caso do a, a única pré-condição que foi imposta é que ele precisa ser um valor inteiro. Mas o nosso método só aceita variáveis inteiras. Então, eu posso escolher qualquer valor que eu queira. Por exemplo, 15. O b a gente já sabe que tem que ser zero e o resultado esperado é o valor absoluto do a. Como A é positivo, a gente poderia simplesmente colocar A aqui diretamente. Mas nesse caso, nem sempre o resultado será exatamente o valor de A. Se eu passar um A negativo, o resultado esperado deve ser positivo. Por isso eu vou colocar o valor fixo, 15. O resultado obtido é sempre a chamada do método sendo testado. E para esse teste eu tenho que verificar simplesmente se o obtido é igual ao esperado, utilizando um assert equals. Vamos rodar os nossos testes, e agora eu tenho 3 testes passando e um que falhou. E esse é o esperado do ciclo do TDD. Vamos lá implementar o nosso código. Então, onde você vai incluir esse código, pode mudar o resultado. Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui embaixo. Obviamente, se eu colocar o código num local incorreto, o que se espera é que os testes existentes possam capturar o erro. Mas, primeiro, vamos entender por que aquele teste falhou. Ele verifica nessa primeira condição se o b é maior do que zero. E como não é, ele não entra no if e retorna simplesmente -1. No vídeo anterior, quando a gente não tinha nenhum código ainda, que a gente foi escrever o nosso primeiro teste e fez esse método simplesmente retornar -1, vocês estão vendo que agora esse -1 ele é útil, porque no momento que eu visualizar esse resultado, eu vou saber que possivelmente ele chegou nessa última linha e assim nenhum código apropriado foi executado para o teste que eu estou escrevendo, porque esse -1 é um valor inválido. Então vamos escrever o nosso código aqui. De acordo com a nossa propriedade, se o b for zero, então o resultado é simplesmente o valor absoluto de a. Para a gente obter o valor absoluto de uma variável, basta chamar o método ABS da classe Math. E o código é simplesmente isso. Vamos executar novamente nossos testes. E pronto, está tudo passando. Mas para esse caso, nós vamos escrever mais um teste. Porque como aqui tem a questão do sinal envolvido, nós vamos testar com um valor negativo agora. E assim eu vou mudar o nome desse teste. No lugar de B0, eu vou chamar de A positivo. E vamos lá criar o nosso outro teste, que eu vou chamar de teste MDC A negativo. Vou escolher um valor negativo qualquer para o A.
o B a gente já sabe que é 0, e aqui fica claro que eu não posso utilizar o A como resultado esperado, porque o resultado não pode ser menos 30, e sim 30. E aqui você pode pensar em flexibilizar o seu teste, chamando a função ABS para o A, porque assim não importa o valor que eu passar por A nesses testes, o resultado esperado será sempre o valor absoluto de A. Mas não faça isso, jamais. Isso não faz sentido num teste. O que você está fazendo é repetir o código dentro do teste. O que você precisa ter em mente é que um teste ele precisa ser o mais simples possível e deixar totalmente clara qual é a intenção. Digamos que quem está lendo o teste não saiba o que essa função ABS faz. Nesse caso é uma função básica, mas poderia não ser. Então o teste deixa de ajudar como documentação do código. Por isso nunca faça isso. Reutilize as variáveis quando puder ou coloque valores fixos. Vamos declarar a nossa variável obtido para receber a chamada da função e incluir o nosso assert para verificar se o obtido é igual ao esperado. Vamos executar os testes e tudo passou. Eu só errei no nome dos testes, pois eles são para a propriedade 3 e não 2. Para a propriedade 4, ele diz que se o m é um inteiro não negativo, então o MDC de m vezes a e m vezes b é igual a m vezes o MDC de a e b. Vamos lá criar um teste para essa propriedade. Eu vou chamá-lo de teste MDC M-par para a propriedade 4. Vamos escolher qualquer valor par para esse M. A pré-condição é que ele não pode ser negativo. Não foi dito nada em relação aos valores de A e B, então eu vou escolher quaisquer valores aqui. Vou escolher um valor par qualquer para o M. E para essa propriedade a gente tem uma particularidade. Ela diz que o MDC de A vezes M e B vezes M deve ser igual ao M vezes o MDC de A e B. Para esses valores que eu escolhi, ele estaria então calculando o MDC de 9 vezes 2 e 3 vezes 2, que são respectivamente 18 e 6. E então eu preciso verificar se esse resultado é igual a 2 vezes o MDC de 9 e 3. O MDC de 18 e 6 é 6 e o MDC de 9 e 3 é 3. Então o que eu preciso verificar para esse teste é se 6 é igual a 2 vezes 3, que é. E se você seguir o que eu falei no teste anterior, para não copiar a lógica de dentro do código para o teste e tornar o teste mais simples e claro possível, você tenderia a fazer isso aqui. Declarar uma variável esperado como 6 e uma variável obtido que é m vezes o resultado da chamada do MDC de A e B. Vamos executar os testes e verificar o resultado. A gente viu que todos os 6 testes passaram. E mais uma vez, a gente não escreveu o código para essa propriedade número 4. Mas nesse caso está tudo certo. Você pode ir lá no código e conferir. Como o A é divisível pelo B, isso entra na propriedade 1. O resultado então é simplesmente o B. Apesar de o teste estar correto, ele não deixa clara qual é a intenção. Eu não quero saber se o MDC de A e B vezes um valor M é igual a 6. O que eu quero saber é se o MDC de A vezes M e B vezes M é igual a M vezes o MDC de A e B. No lugar de 6, eu coloco a chamada do MDC de A vezes M e B vezes M. Se eu executar os testes, eles vão passar do mesmo jeito. Mas agora parece que eu estou indo contra aquilo que eu acabei de falar para a propriedade 3, de não copiar a lógica do seu código para dentro do teste. Só que a gente não fez isso. Não tem nada disso dentro do nosso método MDC. É diferente de eu fazer isso aqui. O math.abs é uma função que é parte do código da propriedade 3. Então isso não pode. Aqui eu não estou violando esse princípio. Mas você pode alegar que o teste agora ficou mais complexo do que utilizar os valores fixos. Mas a intenção da propriedade 4 é realmente verificar essas exatas condições que eu coloquei aqui. Então eu não diria que o código ficou mais complexo. Ele ficou mais extenso. Se você não leva isso em consideração no momento de escrever os seus testes, eles podem passar, mas pelos motivos errados. Então assim você acha que você está testando uma coisa, enquanto você está testando outra. A propriedade 5 é semelhante à 4. Ela diz que se o MDC de A e B é igual a 1, então o MDC de A vezes B em um valor C qualquer é igual ao MDC de A e C vezes o MDC de B e C. Mas nós vamos precisar de fato escrever código para essa propriedade. Vamos escrever o teste. Um detalhe importante é que na propriedade 5, a gente tem uma condição do MDC de A e B ser igual a 1. Isso é uma pré-condição. Eu preciso escolher valores para A e B de modo que o MDC deles seja 1. O valor do C pode ser arbitrário. O meu teste precisa verificar se o MDC de A vezes B e C é igual ao MDC de B e C. Como é uma igualdade, a gente já sabe que eu preciso usar um assert equals. Mas uma dica aqui é, o valor antes da igualdade é o esperado e o depois é o obtido. Mas eu não consigo usar esse código do jeito que é mostrado na Wikipedia,
porque eu preciso incluir o nome da classe onde o método MDC foi declarado. Só que se você quiser simplificar os seus testes, como esse método MDC é estático, a gente pode importá-lo estaticamente aqui dentro da classe, da mesma forma que é feito com as asserções. Assim eu estou importando o método MDC, eu vou poder chamá-lo sem incluir o nome da classe. Então, o que está antes do sinal de igual é o valor esperado e o que está depois é o valor obtido. Vamos executar os nossos testes e eu consigo ver que tudo passou. E mais uma vez, quando um teste passa sem que eu tenha escrito o código para ele, eu tenho que imediatamente suspeitar desse resultado. Então vamos entender qual é o resultado esperado. Aqui eu estou calculando o MDC de 7 vezes 3 e 5, ou seja, 21 e 5. E aqui eu estou calculando o MDC de 3 e 5. Então o MDC de 21 e 5 deve ser igual ao MDC de 3 e 5. Não tem nenhum número, exceto 1, que dê para dividir 21 e 5. O mesmo vale para 3 e 5. Então, o resultado das duas chamadas do MDC deve ser igual a 1. E se o meu assert está verificando se esses dois valores são iguais e o teste passou, então é porque está tudo certo, ok? Nem sempre. Depois de a gente saber exatamente quais são os valores que o nosso teste espera, para um teste que passou sem que eu tenha escrito o código para ele, eu tenho que verificar o código e entender a execução dele. Mas aqui, para a gente ir mais rápido, eu vou simplesmente incluir um print para mostrar quais foram os valores para esperado e obtido. E vamos executar os testes novamente. Para que eu possa ver esse print, eu tenho que vir aqui na outra aba que mostra a saída no terminal. E está aqui aquele nosso print. Ele está dizendo que o resultado esperado era menos 1 e que o obtido foi menos 1. Então, o nosso teste passou, mas pelo motivo errado. O resultado esperado e obtido deveriam ser 1. Isso quer dizer que foi executado essa instrução aqui. E nesse caso, você poderia pensar em incluir um outro assert para verificar se os valores para esperado e obtido são realmente aquilo que deveriam ser. Se essa primeira asserção for verdade e a segunda também, quer dizer que o valor esperado é 1 e o obtido também. E assim, se eu executar os meus testes agora, o teste vai falhar. Ele me mostra que o resultado esperado era menos 1, mas o obtido foi 1. Se você der 2 cliques aqui na mensagem, você vai ver exatamente qual assert falhou. E nesse caso, o segundo assert nem sequer foi executado. Mas uma das recomendações na escrita de testes unitários é que você tenha apenas um assert por teste. O que nós devemos fazer nesse caso? Criar 2 testes separados. E esse segundo teste eu vou chamar de teste MDC P5, resultado 1. E assim eu apago esse último assert. Então agora a gente tem 2 testes para a propriedade 5. No anterior eu vou apagar o primeiro assert e o código fica assim. Vamos executar os testes novamente. E aqui aquele teste que eu acabei de incluir falhou capturando que o resultado deveria ser 1. Mas aqui já vamos fazer uma refatoração nesse teste para que ele fique mais organizado. Eu vou dizer que o resultado esperado é 1. Vou apagar esses comentários aqui que não fazem mais sentido. E aqui eu vou colocar esperado e obtido. Mas vocês percebem que eu não estou utilizando tudo que está sendo definido na propriedade 5. Porque para essa propriedade eu precisei dividir o teste em 2. Então, voltando no nosso teste anterior, ele está passando pelos motivos errados, mas o nosso outro teste captura a falha. De qualquer forma, eu vou identificar isso e incluir ou corrigir o meu código. Então, vamos lá escrever esse código. Quando é que eu sei que o MDC de 2 números será 1? De início, vamos considerar que se o A não é divisível pelo B, então o MDC dos dois é 1. Mas a gente vai ver que isso nem sempre é verdade. Mas resolve quando eu tiver um número primo, como é o caso do 7 ou do 3. E à medida que nós formos evoluindo, nós vamos implementando todas as situações possíveis. Então, se o resto da divisão de A por B não for 0, quer dizer que eles não são divisíveis, e então o MDC é 1. Vamos executar os nossos testes novamente, e agora sim, tudo passou. Se a gente conferir o terminal, eu vou ter 2 mensagens dizendo que nos 2 testes, o esperado e o obtido foram iguais a 1. Para a propriedade 5, nós vamos criar só esses testes. Você pode criar mais testes com outros valores, obviamente, mas você já entendeu a lógica. Então vamos avançar para a próxima propriedade. A propriedade 6, ela diz que o MDC de A e B é igual ao MDC de B e A, ou seja, a ordem dos parâmetros não importa. Vamos lá criar esse primeiro teste. Como não existe nenhuma pré-condição para os valores de A e B, eu vou escolher quaisquer valores que eu sei qual é o resultado. O MDC de 8 e 2 é 2. Porém, aqui não é isso que eu quero verificar. O que a propriedade diz é isso aqui. A propriedade já nos dá a asserção a ser verificada, que nesse caso é uma igualdade. E como a gente já sabe, o que está antes do operador é o valor esperado e o que está depois é o valor obtido. E agora é só incluir o nosso assert.
Vamos lá rodar os testes. E nesse caso o teste falhou, o resultado esperado deveria ser 2, mas o obtido foi 1. E aqui fica fácil da gente entender o que foi que aconteceu. Ele entrou nesse if aqui. Quando eu chamei o MDC de B e A para o valor obtido, eu estou passando 2 e 8. Ou seja, os valores de A e B foram trocados. Ele verifica que o B é maior do que 0, só que 2 não dá para dividir por 8. Ele chega aqui nesse if e verifica se o B é igual a 0, ele não é. E por fim ele vem para esse if e verifica se o A não é divisível pelo B. 2 não é divisível por 8, então ele retorna 1. Mas obviamente o resultado está errado. O que é que a gente precisa fazer para implementar essa propriedade número 6? Basta a gente ordenar os valores. E nesse caso eu posso fazer isso no início do meu método. Todo mundo já implementou um algoritmo para trocar o valor de A por B e vice-versa, utilizando uma variável auxiliar. Eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente. Eu vou declarar uma variável maior e usar a função math.max para descobrir o maior valor entre A e B. O maior valor tem que sempre ficar em A e o menor sempre em B. Então eu vou dizer que o B vai receber o menor valor entre as duas variáveis e o A vai receber o maior valor. Com isso a gente não precisa escrever um if para ordenar as variáveis. E agora vamos executar os nossos testes. E eu continuo tendo um teste falhando. Mas vamos verificar aqui o que aconteceu. O nosso teste para a propriedade 6, ele passou, só que agora um teste para a propriedade 3 falhou. E aqui a gente consegue perceber um dos grandes benefícios do TDD, que é tentar detectar quando uma alteração que eu realizei quebra o código. E no nosso caso eu nem mexi no código existente, eu apenas incluí um novo código no início do método. E somente isso fez com que o meu código quebrasse. Eu vou dar 2 cliques aqui no erro para ver o teste. Ele está dizendo que o MDC entre menos 30 e 0 deve ser 30. Vamos lá identificar o código da propriedade 3. Inclusive, eu posso começar a documentar o meu código para ficar mais fácil. Eu vou dizer que isso aqui é para a propriedade 1, esse aqui é para a propriedade 3, esse aqui é para a propriedade 5, mas esses trechos de código podem funcionar para mais de uma propriedade. E isso aqui foi para a propriedade 6. Então, para a propriedade 3 que falhou, ele verifica se o B é igual a 0. E nesse caso ele retorna o valor absoluto de A. A gente passou menos 30 e 0 para esse teste da propriedade 3. Só que com esse código da propriedade 6, ele vai ordenar esses valores colocando o maior no A. E assim a gente fica com 0 e menos 30. Então agora o B não é mais 0. E assim ele não entra nesse if que deveria, retornando menos 1. Como nós vamos resolver isso? A resposta está na próxima propriedade, a propriedade 7. Ela diz que o MDC de menos A e B é igual ao MDC de A e menos B, que é igual ao MDC de menos A e menos B, que é igual ao MDC de A e B. Ou seja, o sinal não importa, não deve ter nenhuma importância no resultado. O resultado final deve ser sempre positivo. Não existe MDC negativo, por mais que você tenha passado valores negativos. Como a resolução depende de uma outra propriedade, nós vamos primeiro escrever esse teste para a propriedade número 7. E aqui eu poderia escrever vários testes, porque são várias asserções de igualdade. Cada igualdade pode ser um teste diferente. Então, o MDC de menos 12 e menos 6 é 6. Vamos rodar os testes. E agora eu tenho 2 testes falhando. O anterior da propriedade 3 e esse que a gente acabou de incluir. Com o teste pronto, a gente pode mexer no código. Como que eu resolvo isso? Mais uma vez, esse código vai vir aqui no início. Como o sinal não importa, eu vou simplesmente remover o sinal antes, chamando a função math.abs. Podemos rodar os testes novamente. Pronto, agora tudo passou. Então, se você não tinha se convencido ainda da importância do TDD, eu espero que esses problemas que acabaram de acontecer mudem sua opinião. Então, por esse vídeo é isso. Você pode continuar praticando e escrevendo mais testes para as propriedades que a gente já implementou ou criando testes para as outras propriedades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!